Importante, ó, o ângulo nesse vértice aqui, ó, e nesse vértice aqui também são opostos, assim como D em B também são opostos. No paralelogramo, a gente vai ver que os ângulos opostos, eles também têm a mesma medida no paralelogramo, tá? Podemos traçar os segmentos DB e AC. O que é DB? É uma diagonal e a outra, AC, é outra diagonal, certo? E é isso que ele está falando. Podemos traçar os segmentos DB e AC, que são as diagonais do paralelogramo. A gente já sabe que a soma das medidas dos ângulos internos é 360. Página 31. De acordo com particularidades de seus lados ou de seus ângulos, alguns paralelogramos recebem nomes especiais. Bom, aqueles paralelogramos losangos têm 4 lados de mesma medida. Para ser losango, tá? Todos os lados devem ter mesma medida. Então, um paralelogramo que é um losango, todos os lados têm que ter a mesma medida. Esse segmento tem a mesma medida que esse, que esse, que esse. Isso aqui é um losango. Esse segmento tem a mesma medida que esse, tem a mesma medida que esse, tem a mesma medida que esse. O que eu acrescentaria aqui? Que um quadrado também é um losango. Porque todos os lados têm a mesma medida. E eu acrescento, por esta definição, o que a gente faria? Um quadrado também é um losango, é um quadrilátero paralelogramo, que também é um losango. O quadrado tem todos os lados de mesma medida, os lados opostos entre si são paralelos. Ó, paralelo aqui, então, é um paralelogramo, é um losango. E é um quadrado que a gente vai ver o que diferencia isso aqui disso aqui, certo? Mas ele falou o seguinte, né? De acordo com os ângulos. E isso é que vai diferenciar um caso do outro. Tá? Mas o losango, ele tá falando aqui, ó, que são paralelogramos que tem os 4 lados congruentes. Basta ter os 4 lados congruentes. Então, aqui dá para acrescentar, inclusive, o quadrado. Tá? Os retângulos, paralelogramos que têm os 4 ângulos congruentes. Então, lados opostos paralelos, os pares, né? Esse aqui é paralelo a esse aqui é paralelo a esse. Além disso, os ângulos internos são todos de mesma medida, 360 dividido em 4 dá 90. Então, esse retângulo aqui, ó, é um paralelogramo, certo? O retângulo é um paralelogramo, não é? E por que esse retângulo aqui, ó, não é um losango? Porque esse retângulo aqui não é um losango, porque aquele ali evidentemente não tem todos os lados congruentes. Esse aqui, né? Esse aqui. Mas agora, esse quadrado aqui, ele é um retângulo. Digamos que isso aqui seja um quadrado. Todos os lados têm a mesma medida, todos os ângulos internos têm a mesma medida. Então, um quadrado é um quadrilátero, que é um paralelogramo, que é um losango, que é um retângulo também. O quadrado é tudo isso. Agora vamos ver o que é um quadrado. O que diferencia, por exemplo, esse quadrado, esse retângulo aqui, ó, desse retângulo e esse losango aqui, ó. Esse losango aqui, o que diferencia desse losango aqui? Tá? Digamos que isso aqui seria um quadrado. E é aqui que a gente vai ver a classificação de quadrados. Então, os quadrados são paralelogramos que têm os 4 lados congruentes e os 4 ângulos internos são congruentes. Aí é que diferencia, tá?
Na verdade, os quadrados é uma mistura de propriedade de losango e de retângulo, tá? Ele tem que ser ao mesmo tempo losango e retângulo. Para ser losango, 4 lados de mesma medida. Para ser retângulo, ângulos internos congruentes, né? E claro, os lados tem que ser paralelogramo, né? Tanto retângulo quanto losango tem que ser paralelogramo. Então, o quadrado, na verdade, é aquele indivíduo que chega e diz assim, ó, ah tá, tu tem o losango, tu tem essa propriedade, gostei da tua propriedade. O retângulo, tu tem essa propriedade, gostei. Eu vou juntar as duas propriedades numa só. E daí sou eu. Eu sou um quadrado. Tenho lá, eu sou um paralelogramo. Todos os lados eu tenho a mesma medida e os ângulos internos têm a mesma medida. Vamos dizer que o quadrado, na verdade, é o filhinho do losango, da união do losango e do retângulo. Né? Pegou as duas propriedades. Pegou? Te ligou aí? Sim? Falou, Pedro? Não? Não, eu disse falou, tipo assim, ó, valeu. Certo? Observações. Os 4 ângulos internos nos retângulos e nos quadrados são congruentes e a soma desses ângulos em cada um deles é 360. Isso aqui eu observei para vocês, né? Então, cada ângulo interno nos retângulos e nos quadrados mede 90 graus, tá? Então tá, 360 dividido por 4 dá 90, né? Como todo quadrado reúne características do retângulo e característica do losango, concluímos que todo quadrado é um retângulo e também um losango. Na verdade, o que ele fez? Ele concluiu isso e eu parti desse princípio, né? Fui já antecipando para vocês, né? Não sei, eu sou meio apressado. Classificação dos trapézios. Ah, os trapézios são quadriláteros. Agora vamos estudar outro quadrilátero notável, o trapézio. Opa! A vista frontal de alguns abajures. Olha o plural de abajur, que legal! Abajures. Como é que seria, né? Se tu, sei lá, abajures não. Abajures. Eu nunca tinha visto, cara. Abajur no plural, que legal. Abajures. Faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado, parado para pensar. Eu nunca tinha pensado. Eu não pensar assim, professor, eu nunca tinha pensado que horror. Pô, como é que tu estudou matemática? Alguns abajures têm a forma de trapézio. Observe. Que isso? Sai. Quer tirar uma foto, eu acho. Deixa eu ver. O que eu estava falando aqui? A vista frontal de alguns abajures tem a forma de trapézio. Observe o exemplo ao lado. Olha só. Esse abajur aqui tem formato de trapézio, né? A projeção, na verdade, porque essa parte de cima aqui, ela faz menção a um sólido geométrico, porque ela está no espaço, né? Mas se tu pensar na projeção, no desenho, o que seria a projeção? Seria justamente isso aqui, ó, pegar esse desenho que a gente sabe que está numa região espacial, né? Não é lá no espaço, tá? Ele tem 3 dimensões e a gente projeta aqui, ó, como uma sombra, certo? Isso aqui é o que tem o formato de um trapézio, né? Se tu pegar e pensar não na projeção, mas na figura, né, que ela ocupa no espaço, ela é uma secção, uma parte de um cone, na verdade. Secciona um cone, na verdade, e tu vai ter o abajur. Nessa parte do abajur
no espaço, né? Então, mas a projeção dá uma ideia de um trapézio. Se tu projetar então isso aqui, pensar na sombra dessa figura, dá um trapézio. E se tu seccionar um cone, tu vai ter o poliedro que representa então o abajur. Todo quadrilátero tem apenas um par de lados opostos paralelos. É chamado de trapézio. Todo quadrilátero que tem apenas um par, ó, te liga nessa palavra aqui, ó. Um par. Não é um par. Nessa palavra aqui, ó, apenas um par de lados opostos paralelos é um trapézio. Então, por exemplo, isso aqui é um trapézio, tá? Que possui esses dois lados aqui, ó, paralelos, certo? Esses lados opostos aqui não são paralelos. Mas existe um trapézio, não sei, acho que ele tem um nome especial, que é o rombo, se não me engano. O nome é rombo, se não me engano, tá? Ele tem os ângulos, esses ângulos adjacentes de um dos lados paralelos ao outro, né? Ele tem esses ângulos adjacentes aqui, ó, de mesma medida, os ângulos internos de mesma medida. Daí dá a ideia justamente do desenho aqui, ó. Se eu não me engano, o nome é rombo, tá? Que a gente chama, porque esses lados opostos aqui não são paralelos. Mas se tu pegar qualquer um dos lados opostos que são paralelos entre si, os ângulos adjacentes desses lados opostos, esse lado aqui, ó, é paralelo a este lado aqui. Se eu pegar esse ângulo interno aqui, tem a mesma medida que esse ângulo interno. E no outro lado também, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse aqui. Os adjacentes, os ângulos que compõem o segmento, que o segmento compõe, né? Eles são... Os ângulos que o segmento compõe, eles também eles têm a mesma medida, né? Então esse aqui tem a mesma medida que esse aqui tem a mesma medida que esse, né? Mas daí ele é um trapézio especial, né? Chamado de rombo, se não me engano. A gente vai ter que dar uma conferida. Na verdade eu estou dando uma antecipada. E a gente já vai ver isso, tá? O quadrilátero ABCD é um trapézio. Dois lados opostos paralelos. Nele destacamos que os lados paralelos AB e CD são as bases, tá? AB e CD são as bases, são paralelas. O lado AB é o que eu chamo de base maior, parece mesmo, né? Bem maior do que a DC ou a CD, e a CD é o que eu chamo de base menor. A altura, tu pode pegar essa distância aqui, ó, de D até E. A distância entre os lados, esses dois lados paralelos aqui, entre as bases, tá? Entre as bases pode ser a altura do teu trapézio, tá? Ali que ele está falando, ó, a altura DE do trapézio, é um segmento perpendicular às duas bases. Os ângulos em A e D, ó, o ângulo em A e o ângulo em D são suplementares. Por quê? Olha só. São ângulos suplementares, tá? Porque se tu fizer um prolongamento aqui, ó, tá? Esses dois segmentos aqui são paralelos e tu prolonga aqui também, tá? O que acontece? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui tem um correspondente de mesma medida aqui, ó, certo? Esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, porque esses segmentos aqui são paralelos, certo? Esses segmentos aqui são paralelos. Então, se aqui mede alfa, aqui também mede alfa. Com esse ângulo aqui, ó, como esse ângulo aqui está nessa mesma reta de suporte de alfa,
Esse aqui é suplementar desse aqui. Esse aqui, então, se esse aqui é suplementar, a soma dos dois mede, a soma dos dois juntos dá 180, e esse ângulo aqui, ó, eu posso chamar de suplemento de alfa. Certo? Então, se esse aqui é alfa, esse aqui é o suplemento de alfa. Se esse aqui é 60, esse aqui é 120. Se esse aqui é 30, esse aqui é o 150. Ah, tá caindo ali o ventilador, né? Só um pouquinho. Já volto aí. Vou fechar esse ventilador aqui. Dando umas presilhas aqui. Se eu puxar aqui. Tá, agora tá tudo tranquilo. Vou até virar um pouquinho mais aqui para ver se pega. Não tira aí. Aí. Acho que assim vai ficar melhor. Vamos ver. Feito. Então aqui tu observou isso que eu te falei, né? Esses dois ângulos aqui, ó, são suplementares. Importantíssimo, né? Porque os lados opostos são paralelos. Isso ele observa, né, nesse tipo de trapézio. Apenas dois lados opostos são paralelos. Onde é que paramos? Ó, a gente parou aqui, ó. Os ângulos em A e em D são suplementares, assim como os ângulos em B e em C. Pelo mesmo motivo, os ângulos em B e C, ó, esses dois ângulos aqui somam 180 graus. Se esse aqui é beta, esse aqui é o 180 menos beta. Tá? Eles são suplementares. Podemos traçar os segmentos AC e BD, que são as diagonais do trapézio. A gente já sabe, né? Então, são duas diagonais que eu consigo ao todo, mas uma diagonal do vértice fixo, né? Para saber a soma dos ângulos internos. Então, não confunde diagonal com diagonal do vértice fixo, tá? Como é que a gente ia botar uma sigla? Diagonal do vértice fixo. Diagonal de vértice fixo. DVF. DVF. Daí então tá, quando eu estiver falando de DVF, diagonal do vértice fixo. A gente inventa, né? A soma das medidas dos ângulos internos é 360 graus. Tá, isso a gente já sabia, a gente já está cansado e eu já estou ficando careca de saber disso, né? Olha só. Já está faltando. Está faltando. Está aeroporto de mosquito. De acordo com seus lados ou ângulos, alguns trapézios recebem nomes especiais. Ele vai falar aqui, ó, o isósceles, que é o que eu estava chamando de rombo. Tem que depois dar uma procurada aqui, que é esse trapézio rombo, ou rombo simplesmente. Mas o isósceles, eles têm dois lados de mesma medida, ó, cujos lados que não são paralelos, eles têm a mesma medida. Então, esse aqui tem a mesma medida que esse aqui. Esses ângulos aqui são suplementares, assim, tá? Muito bem. Os trapézios que são isósceles. E tem um escaleno, tá? Os lados não paralelos não são congruentes. O lado AD não tem a mesma medida que CB, tá? E aquele que é retângulo. O que é retângulo, ele pode... O que é retângulo, ele pode ser um escaleno, né? Ele é um escaleno. Um trapézio que tem um lado
O retângulo ele tem que ser escaleno, ele tinha que ser um caso particular de escaleno. Porque um trapézio ele não pode ter dois lados perpendiculares às bases, porque o trapézio ele tem que ter dois lados não paralelos. Isso, ele tem que possuir dois lados opostos que não são paralelos. Isso se traduz por apenas dois lados paralelos. Então aqui eu tenho os meus dois lados paralelos. Esse aqui é perpendicular às bases e esse aqui não. O retângulo é um tipo de escaleno. Oi. Aquele símbolozinho ali, ó. Esse símbolo aqui? Isso aqui quer dizer que são perpendiculares. A gente vai ver isso agora. BC, o segmento BC é perpendicular à base, ou seja, 90 graus. O ângulo de 90 graus. BC é perpendicular a outra base. Sim, porque se essas duas são paralelas, esse segmento é perpendicular a esse, como esse aqui é paralelo a esse aqui também tem que ser paralelo ao outro, né? Ele é a propriedade de retas de segmentos paralelos. Se um segmento é perpendicular a um outro segmento e existe um paralelo a esse outro segmento, vai seguir a mesma propriedade, eles vão ser perpendiculares. O primeiro e o terceiro, o segundo e o terceiro, sei lá. Todo trapézio retângulo é também... aqui está uma observação. Todo trapézio retângulo é também escaleno. Então, na verdade, o retângulo ele tem que ser um caso particular. Tem que ser um caso particular de escaleno. O que foi, Pedro? Tu estava te rindo ali? Não estava rindo? Então tá, vamos lá. Só um pouquinho. Propriedades dos paralelogramas. Tá? Gente, faz tempo que ninguém fala nada aí. Tá tudo ok? Me dá um oi, me abana aí. Ó, ninguém tá travado. Ô, João Antônio, me dá um abano aí. Ó, agora tá me dando um abano aí. Tudo ouvindo bem. Tá. Olha, o Davi também, o Igor, a Júlia, a Sofia, tudo ok, tá? Essa aqui é uma parte mais teórica. A gente vai tocando ficha, né? Aqui. Então tá, eu estou falando demais, né? Mas vamos passar por tudo. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Observe o paralelogramo ABCD. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Então ele está dizendo assim, ó, que esse lado é oposto a esse aqui, ó, tem mesma medida. Esses lados opostos têm mesma medida. O DC e o AB também têm mesma medida. Tá? Ao traçarmos a diagonal AC, obtém-se o triângulo ABC e o triângulo CBA. Dois triângulos. E triângulos eles vão ser congruentes, é isso? Sim, né? Olha ali, ó. Comparando os triângulos, perceba que o ângulo em X é congruente ao ângulo em Z. Ele está dizendo que esse ângulo em X é congruente a esse ângulo em Z. Olha só, já que esses segmentos aqui são paralelos, a gente vê isso, né? Tá? Por correspondência, ó, vamos tomar isso aqui, ó, como retas paralelas, certo? Ficou horrível. Continua. Tá? Então esse ângulo em X aqui, ó, esse ângulo em X tem um correspondente aqui de mesma medida, certo, Pedro? Tem um correspondente de mesma medida. Sim, esses dois segmentos são paralelos, o ângulo que eu produzo aqui e eu produzo aqui é o mesmo ângulo, certo? Agora, tem esse vértice em C e esse ângulo aqui, ó,
o oposto é esse. Então, ele tem a mesma medida. Se aqui é x, aqui também é x. Certo? E aqui ele está dizendo que é z. Então, x e z têm a mesma medida, porque eu tenho ângulos, porque eu tenho lados opostos paralelos. Tá? É isso que ele está dizendo ali, que o x e o z têm a mesma medida. Agora, observa que o ângulo em B e o ângulo em D também têm a mesma medida. Nem precisa disso, né? Mas x tem a mesma medida que o z. Vai ver que esse ângulo em W aqui, ó, tem a mesma medida que esse. Como esse lado AB tem a mesma medida que esse lado CD aqui, ó, tu já tem a congruência dos triângulos, porque os ângulos internos aqui têm a mesma medida que esse aqui, ó. Porque esse ângulo é o mesmo que esse ângulo aqui é a mesma medida que esse ângulo, por consequência esse ângulo em B tem a mesma medida que esse aqui, como este lado aqui, ó, tem a mesma medida que esse aqui tem a mesma medida que esse, tu pode usar a congruência do triângulo que tu quiser. Por exemplo, ângulo-lado é uma propriedade, ou ângulo, lado, ângulo, né? Dá para fazer. Ele usou ângulo, lado, ângulo. Como a gente viu nas aulas anteriores, ó. E ele utiliza... Ah, tá, nem precisa dizer que os lados ali têm a mesma medida. A gente conclui, na verdade, que os lados opostos têm a mesma medida. Ele utilizou que o x tem a mesma medida que o z, que o w tem a mesma medida que o y, e esse segmento de A até C aqui, ele é comum para os dois triângulos. Então, usando lado, que tem a mesma medida nos dois triângulos, ângulo, que tem mesmas medidas, esse aqui tem a mesma medida que esse, e esse aqui tem a mesma medida que esse, usando ângulo, lado, ângulo, tu sabe que esse triângulo, as medidas desse triângulo aqui são as medidas desse triângulo, ou seja, AD tem a mesma medida que CD, DA tem a mesma medida que CD e AC é comum, então porque esses triângulos são congruentes. Ó, ele coloca ali, ó, pelo caso de congruência, ângulo, lado, ângulo, ou seja, esses dois ângulos aqui, ó, estão no suporte desse lado aqui, que é comum, o lado que é comum. Tá? Conclui-se que o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDA, ou seja, eles têm a mesma medida. Portanto, AB e CD têm a mesma medida, os lados opostos AB e CD têm a mesma medida, os lados opostos BC e DA também têm a mesma medida entre si. Ou seja, em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Também podemos enunciar que um quadrilátero que tem lados opostos congruentes é um paralelogramo. Tá? Fazer a recíproca, desde que os lados opostos tenham a mesma medida entre si. Né? Os ângulos opostos de um paralelogramo também são congruentes. Tá? Como a gente viu ali, ó. Ao traçar a diagonal BD, ok? Diagonal BD aqui, obtemos o triângulo ABD e o CDB, que deve ser um investimento econômico, né? O CDB. Comparando os triângulos, percebemos que não é investimento, tá? É uma brincadeira que eu fiz, tá? Sem graça, mas eu fiz. Eu não resisti. Comparando os triângulos, percebemos que x e w têm a mesma medida. A gente já sabia disso, né? X e w têm a mesma medida, assim como y e z têm a mesma medida entre si. Porque eles são ângulos alternos e internos. E o BD
e a diagonal ali é comum para os dois triângulos. É isso que está falando aqui embaixo. O y e z são ângulos alternos internos, e o que ele está falando aqui é só usar a propriedade que a gente utilizou antes ali dos segmentos paralelos. Quem é esse bonequinho aí, Pedro? Oi? Sim, quem é ele? É o Obi-Wan, que legal, tchê! O Obi-Wan Kenobi. Y e Z, então, pela propriedade, né, dos ângulos alternos e internos, tu consegue observar que os ângulos têm a mesma medida. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, os ângulos opostos em um paralelogramo são congruentes. Isso aqui eu comecei a falar para vocês no início. E as diagonais de um paralelogramo cruzam-se nos respectivos pontos médios das diagonais. Tá? Cuidado, isso é importante. Ele não especificou isso. Então essa diagonal aqui, e daí tu intersecciona outra, tu pega a outra diagonal, o ponto de intersecção das duas diagonais vai ser o ponto médio das diagonais. Tá? Esse ponto aqui, ó, é o ponto médio, significa que essa distância aqui tem a mesma distância que essa aqui. Tá? E que essa distância aqui, mesma distância que essa. Isso que é o ponto médio. Vai dar o baricentro. Vai dar o baricentro dessa figura aqui. Não vou chamar de baricentro, né? Porque baricentro é um triângulo que a gente viu até agora, né? Eu vou chamar de ponto de equilíbrio. O encontro dessas medidas das diagonais vai ser o ponto de equilíbrio do paralelogramo. Muito bem. E agora? Cadê? Essa página é a página 32. Olha só, vou ter que ir por esse negócio aqui. Que coisa. Gente, quanta coisa! Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, tá? Daí o que tu vai ver? Ó? Que os triângulos ABD e CDB são congruentes. Então o ângulo em A é o mesmo ângulo em C. Ele está mostrando que esse ângulo X aqui é o mesmo ângulo em Z, esse ângulo em W é o mesmo em Y, e ele está mostrando que esse ponto aqui é o ponto médio, né? Ele dá o ponto de equilíbrio da figura. Logo, os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Ele vê que, na verdade, todo esse ângulo aqui, ó, em D, tem a mesma medida que esse ângulo em B. E todo esse ângulo aqui em C tem a mesma medida